Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar agora a nossa leitura da primeira carta de São João, nosso 11º encontro. Vamos trabalhar a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 11 ao versículo 21. Ouçamos primeiro este texto para depois refletirmos. Amados, se Deus nos amou a tal ponto, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está conosco. E seu amor se realiza completamente entre nós. Nisto reconhecemos que permanecemos com Deus e Ele conosco. Ele nos deu o seu Espírito, e nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Quando alguém confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. E nós reconhecemos o amor que Deus tem por nós e acreditamos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Nisto se realizou completamente o amor entre nós. O fato de termos plena confiança no dia do julgamento. Porque tal como Jesus é, assim somos nós neste mundo. No amor não existe medo. Pelo contrário, o amor perfeito lança fora o medo, porque o medo supõe castigo. Por conseguinte, quem sente medo ainda não está realizado no amor. Quanto a nós, amemos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, e no entanto odeio seu irmão, esse tal é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. E este é o julgamento, o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então vamos dar passo a passo com esta leitura da primeira carta de São João. Amados, se Deus nos amou a tal ponto, também nós devemos amar-nos uns aos outros. Como conclusão dos versículos anteriores do último encontro, São João diz que se Deus nos ama deste modo, é necessário que nos amemos reciprocamente. Não se diz que devemos amar a Deus, mas o amor de Deus deve incentivar em nós o amor ao próximo, ao irmão. Se Deus agiu assim em nosso favor, somos chamados a amar os outros naturalmente. Versículo 12. Ninguém jamais viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está conosco e seu amor se realiza completamente em nós. São João repete o prólogo do seu Evangelho, do capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu Deus, isto é, o Pai. Ainda que ninguém tenha visto o Pai, se nós nos amamos mutuamente, Deus permanece em nós. Deus é invisível, mas no amor fraterno, ele se dá a ver de modo imediato. Não imediato, mas de modo imediato, através do irmão. Aqui há uma oposição com os gnósticos, que afirmavam que se pode ter uma visão imediata de Deus. Mas João, no capítulo 1:18 do seu Evangelho, então, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, nos revela que a invisibilidade de Deus, do Pai, só pode ser conhecido por mediação do seu Filho.
Deus se manifesta no Filho, aquele que explica ao Pai. A palavra explicar do texto original é exegese do Pai. Assim, se nos amamos, o amor de Deus está em nós. E somos levados então à perfeição. O amor de Deus tem por nós, o amor que Deus tem por nós, e que no Filho se manifestou em nós, nos leva à perfeição pelo amor de Deus. Versículo 13. Nisto reconhecemos que permanecemos com Deus e Ele conosco. Ele nos deu o seu Espírito. Pelo fato de permanecermos em Deus e Ele permanecer em nós, sabemos que recebemos seu Espírito. O Espírito de Deus nos faz saber que nós estamos em Deus e Deus em nós. Assim, o amor mútuo e a confissão de fé são critérios que nos fazem saber que Deus está em nós e nós nele. 2 critérios para termos certeza de que Deus é uma realidade pessoal. Uma interior, isto é, o Espírito de Deus, e outra exterior, o amor fraterno e a confissão de fé. Pois a confissão e o amor mútuo supõem o Espírito de Deus, que garante que a fé e o amor vêm de Deus. Versículo 14. E nós vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. São João fala, juntamente com as testemunhas oculares, que era a garantia daquilo que se crê. Vimos e damos testemunhos. O início da carta retoma aqui a garantia dos outros apóstolos e João. O Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Podemos recorrer no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Pois Deus amou de tal forma o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Os samaritanos dizem à samaritana: agora nós mesmos ouvimos e sabemos que este é, de fato, o Salvador do mundo. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 42. Versículo 15. Quando alguém confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece com ele e ele com Deus. A visão do Filho e o testemunho dado pelo Pai que o envia deve fazer os cristãos confessar de que Jesus é o Filho de Deus. A sua origem é divina. Deus é Pai do Filho eterno. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus e que Deus é seu Pai, passa uma vida íntima, divina. Permanece com ele, isto é, o cristão, e ele com Deus. O cristão passa para uma esfera divina. Confissão de fé. A confissão de fé que o cristão vive é de que Jesus é Filho de Deus, Filho real, e faz participar da intimidade divina com o Pai. Versículo 16. E nós reconhecemos o amor que Deus tem por nós e acreditamos nesse amor. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. 2 atitudes que o cristão toma na vida. Primeira, reconhecer o amor que Deus tem por nós. Novamente, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Deus amou de tal forma o mundo que entregou o seu Filho único. O segundo verbo é acreditar nesse amor divino. Conhecemos e cremos no grego estão no perfeito, onde fé e conhecimento não são idênticos. A fé se abre ao conhecimento. Como diz Santo Agostinho, a fé quer conhecer o amado. Assim devemos crer em Deus e agir fundados no seu amor. O verbo no perfeito perdura no hoje. Não ficou perdido no passado, mas que se atualiza pelo ato de crer e cresce no conhecimento. Deus é amor. Significa que Deus, em seu Filho, nos revelou o seu amor. E quem permanece nesse amor, permanece em Deus. Nos diz São João no Evangelho: assim como o Pai me amou, também eu vos amei.
permanecei no meu amor. Se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Como guardei os mandamentos de meu Pai, permaneço no seu amor. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nós temos o Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 9 ao versículo 12. Versículo 17. Nisto se realizou completamente o amor entre nós. O fato de termos plena confiança no dia do julgamento, porque tal como Jesus é, assim somos nós neste mundo. Assim, São João vem demonstrar como o amor se realizou completamente em nós. Os cristãos não temem o julgamento, pois o amor de Deus permanece nele, e ele em Deus. Assim, para que também nós sejamos livres no dia do julgamento, pois o dia do juízo é a manifestação da perfeição do amor, pois falaremos com Deus como seres humanos livres. Capítulo 2, versículo 28 da primeira carta de João. O amor de hoje é a promessa garantida para o futuro. Neste mundo somos como Jesus agora e seremos livres e confiantes no dia do juízo. Jesus para nós é garantia dessa promessa. O amor, permanecendo em Deus e seu Espírito, que faz atuar em nós o amor fraterno, nos dará confiança no dia do julgamento. Assim temos uma alegre confiança no dia do julgamento, pois atua em nós o mesmo amor com que Jesus nos amou. Tal como Jesus é, ele nos amou até o fim e nos ensinava no amor a amar uns aos outros, como ele nos amou. Como ele assim se manifestou a nós, e somos assim neste mundo, como Jesus é, por isso não teremos o juiz nem o julgamento, pois a confiança que nos sustenta. Então, como Jesus é, seremos semelhantes a ele. Versículo 18. No amor não existe medo, pelo contrário, o amor perfeito lança fora o temor, porque o medo supõe castigo. Por conseguinte, quem sente medo ainda não está realizado no amor. Se acreditamos e conhecemos a Deus que se manifestou a nós pelo seu Filho, e vivemos pela fé este amor recíproco, dom do Espírito, o cristão enfrenta o julgamento de Deus sem medo, pois aquele que ama sabe que não existe medo, mas confiança. Assim, o amor perfeito que vive na fé em Deus e que vive no amor recíproco não se pauta no medo. O perfeito amor se funda na confiança. Aquele que tem medo, porque não acreditou em Deus, nem em seu Filho, que não permanece nele, não ama o outro reciprocamente, tem consciência do castigo pela sua recusa a permanecer em Deus e no amor fraterno. Pois aquele que tem não chegou à realização do amor. Versículo 19. Pois aquele que teme, aquele que teme não chegou à realização do amor. Versículo 19. Quanto a nós, amemos, porque ele nos amou primeiro. O amor se responde por amor. Aquele que nos amou primeiro nos convida a amar. Resposta ao amor divino. Assim, nós conseguimos amar porque Deus, com seu amor, nos deu este poder de amar. O amor é pura graça divina. Versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus, e no entanto, odeio seu irmão, esse tal é mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão, a quem vê, não poderá amar a Deus, a quem não vê. Não pode haver contradição entre aquele que crê e aquilo que se vive. Não se pode amar a Deus odiando o irmão. Agindo assim, nos tornamos mentirosos e fazemos também de Deus mentiroso. E a conclusão de João: quem
não ama a seu irmão que vê, isto é, que está presente diante dele. Este que não ama seu irmão não pode amar a Deus, porque ele não vê Deus. Amar a Deus e amar ao próximo se relacionam mutuamente. Versículo 21. Este é o julgamento, o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O imperativo para poder comprometer a vida do cristão na fé e no conhecimento de Deus. O mandamento que recebemos de Deus por meio do seu Filho. Aquele que ama a Deus deve necessariamente amar o seu irmão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.